Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, na paz do Mestre Jesus. Pedimos também a Ele e aos bons espíritos que abençoe você, sua família, seu trabalho e as suas realizações, seja no campo que for, no campo pessoal, no campo espiritual, no campo familiar. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, mas especificamente no item 8, que ele fala sobre a aliança entre a ciência e a religião. Mas e por que esse item é tão importante? Porque desde os tempos de Kardec, até muito mais antes, quando a ciência se separa da religião, se criou um dogma muito grande e até uma imparcialidade muito grande em relação ao ceticismo religioso, de determinados cientistas, de determinada parte da medicina, seja da onde for, das áreas científicas em si. E Kardec disse que a ciência e a religião são inseparáveis, uma colabora com a outra, mesmo as pessoas não acreditando. Então vamos dar uma ênfase maior nesse item 8 e vamos ver o que Kardec, através do Espírito de Verdade, nos fala a esse respeito. Vamos lá. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana e revela as leis do mundo espiritual, uma e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus. Não podem contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não terá, já que Deus não destrói sua própria obra. Então, olha que parte importante nesse sentido, de que tanto a religião quanto a ciência são obras de Deus. Uma não pode destruir a outra, porque se uma tiver mais razão que a outra, Deus fica sem razão de ser, sem razão de ter criado a ciência e de ter criado a parte religiosa, A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre as duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. Então, o que a doutrina espírita nos coloca a esse respeito? É interessante a gente notar de que uma ciência precisa da outra ciência. A ciência que nós consideramos, a ciência material, a ciência que nos impulsiona materialmente, ela é muito importante e ela é baseada na ciência religiosa. Por quê? Porque muitos cientistas foram inspirados, foram colocados as suas ideias, as suas disposições através dos espíritos, dos espíritos que tiveram uma concepção dentro da própria ciência humana. Isso é muito importante. Sem a ciência humana, a gente não teria uma série de vantagens que nós temos hoje. Hoje você está me vendo, hoje você está participando desta nossa conversa por causa da ciência. Hoje você tem a possibilidade de se utilizar dos aparelhos celulares, dos computadores e de outras formas de mídia e notícias cada vez mais rápidas, em comunicações cada vez mais rápidas. Se a gente imaginar há 30, 40 anos atrás, vamos dizer assim, até um pouco mais, 50 anos atrás, a gente ainda se utilizava do telégrafo, se utilizava de cartas, de notícias que não chegavam tão rápido nas nossas casas. Hoje as pessoas ficam chateadas que algum filho, algum amigo, um parente vai morar fora, vai trabalhar fora em outro país, mas a comunicação é muito rápida. E há um tempo atrás,
nossa, era até, vamos dizer, um desespero, né, para a pessoa se comunicar com aqueles que estão trabalhando em outros lugares. Então, faz parte da ciência. Hoje, a ciência médica, por mais contraditória às vezes que seja, mas a ciência médica evoluiu drasticamente. Quantos tipos de exames nós temos que podem nos detectar até precocemente algum tipo de doença? Isso faz parte também da parte religiosa e espiritual. Os espíritos nos liberam esses aparelhos para que a gente possa ter mais saúde física, mas nós também temos que ter mais saúde moral em cima da saúde física, porque como a ciência e a religião têm que caminhar juntos, né, o espírito e o corpo físico também têm que caminhar juntos. Então nós não podemos estar batendo em teclas erradas, principalmente aqueles irmãos que vão nas casas espíritas, espiritualistas, nos templos umbandistas, nas outras igrejas de várias denominações, em que infelizmente ainda alguns membros, alguns pastores, alguns líderes dessas casas chegam até a pronunciar que você não precisa mais procurar ajuda médica para você se curar, que os espíritos vão curar você. Não, pelo contrário, os espíritos encaminham a pessoa na sua melhoria física através da ciência, através da medicina, através da farmacologia, através dos remédios. Quantos remédios nós temos hoje que nos passam a dor, né, que podem ser indicados para passar a dor? Quanto conforto nós temos nas cirurgias hoje, que elas são muito mais eletivas e muito mais rápidas, com menos cortes. Tudo isso faz parte da ciência, mas a ciência sendo liberada pelos espíritos, né? O autor Carlos Toledo Rizzini, ele tem um livro que se chama Fronteiras do Espiritismo e da Ciência. Ele escreve assim uma coisa muito interessante, né? Que Allan Kardec ele sintetizou todos os conhecimentos numa só moldura ao declarar que as leis da natureza fazem parte das leis de Deus e que as duas ciências se complementam, sendo indispensável a compreensão e o progresso uma da outra. Então, todas essas duas ciências, elas são complementares, elas nos avançam, elas nos colocam num avanço cada vez maior do ser humano. É claro que também nós temos que colocar uma parte de que muitos utilizam a ciência ainda nos armamentos, na incompreensão de fazerem mal às outras pessoas, mas esses nós entendemos que os espíritos trabalham para que eles melhorem, e se não melhorarem também, eles terão a chance de serem mais úteis em outros lugares, assim, quando voltarem ao mundo espiritual, né? A ciência, a gente, como diz o Carlos Toledo, ela proporciona, gera condições favoráveis ao desenvolvimento da fé, que precisa do conteúdo intelectual para crer, e é preciso compreender que o método científico da experimentação e observação se ajuste bem às finalidades religiosas, tendo provado a existência do espírito. Hoje, muitos cientistas, muitos médicos acreditam e trabalham e até aprendem, fazem cursos e trabalham as suas áreas da medicina dentro do espiritismo, dentro do espírito, melhorando o ser espiritual, melhorando o corpo físico através do ser espiritual, né? Ele continua aqui dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé dirigiu a razão e a razão não encontrou nada de lógico na fé e o materialismo foi vencido, né? Por quê? Porque justamente a fé que nós proporcionamos dentro da doutrina espírita é a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? De que se você está com alguma condição física desconfortável e vai procurar um médico ou vai procurar uma ajuda, essa ajuda, esse médico já está sendo indicado pelos espíritos para tratar você. Esse remédio que é dado para você está sendo indicado através do médico pelos espíritos. Não é à toa que André Luiz nos coloca uma grande proporção ao afirmar de que encarnado ajuda encarnado, encarnado ajuda desencarnado e desencarnado ajuda
encarnado. Por quê? Porque essa proporção da ciência, junto com a religiosidade, ou seja, junto com a fé raciocinada, que nos coloca em avanço aos princípios da ciência. E a ciência, ela bem colocada, ela bem posta, é o nosso aval para o futuro. Hoje nós não nos concebemos voltando ao passado, fazendo coisas que fizemos há 20, 30 anos atrás. Hoje as condições são mais favoráveis, hoje a sua vida é melhor conduzida. É claro que a gente tem que avançar muito no campo moral ainda para que a ciência possa avançar muito mais. Precisamos utilizar os equipamentos que a ciência produz, que a ciência cria, para as pessoas com menor poder de renda, para que as pessoas tenham melhor conforto. Mas a gente vê que tem pessoas, tem seres espirituais encarnados aqui que estão fazendo o máximo para que as pessoas possam se desenvolver, possam ter a animação na vida, e isso se proporciona através da ciência, e a ciência é muito importante para a nossa vida. Então, confie na ciência, mas confie também na religião, confie nos espíritos que encaminham você aos tratamentos, às melhorias, sejam elas quais forem. O meu muito obrigado, até uma próxima oportunidade, se o Cristo assim nos der o aval da nossa presença, e uma excelente noite a todos.